Agora são 2h43. Vamos falar de economia aqui no Estúdio CBN. Os preços médios do aluguel no Brasil dispararam nos últimos meses, segundo o índice FIPE-ZAP. Em fevereiro, foi o 8º avanço consecutivo, 1,61%. Em um ano, ou seja, de fevereiro de 2022 para o de 2023, 17% a alta acumulada no aluguel. Nós vamos conversar agora com o delegado subregional do Cresce São Paulo, que é o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, José Carlos Cioto. Cioto, muito boa tarde, obrigado por nos atender aqui no Estúdio CBN. Boa tarde, obrigado a vocês, Marcos. Bom, para a gente explicar, esse valor ele acompanha também a inflação de alguns períodos, porque ficou represado o preço do aluguel na pandemia, Cioto? Exatamente, nós tivemos hoje esse reajuste que teve, na realidade foi um investimento, A pessoa retornou para ele aquilo que ficou parado durante 2 anos, Praticamente nós tivemos 0 de reajuste, fora os acordos, Sim, nós tivemos acordos de aluguéis que não pagou, reduzimos, Então, com isso, essa valorização para os proprietários não foi um reajuste, foi uma valorização para que todo mundo se sentisse bem. Esse 17% hoje, ele é bem abaixo do que seria hoje o aluguel real. Mas se a gente vai falar em mercado, Cioto, as pessoas que vão procurando um aluguel, ou por exemplo, que moram num imóvel alugado e vem um reajuste alto, depois desse período da pandemia, não traz dificuldade para o mercado fazer um aumento desse tamanho, mesmo que abaixo do que seria, acompanhando os índices de inflação? Não, porque se o senhor acompanhar bem, nós estamos falando em 3 anos aí praticamente, nós estamos falando aí em 6%, nem isso ao ano, E quem pagava R$1.000 passou a pagar 1.200, quem pagava 2.000 passou a pagar 2.400. Então, e logicamente que em cima disso, sempre há um bom inquilino que não há necessidade de se compor esses 17%. O que houve, sim. Nós tivemos uma demanda muito grande no retorno pós-pandemia de tudo presencial. Não foi faculdade, escola, as empresas que estão retornando também. E isso daí demandou um pouquinho também, logicamente, de valorização dos aluguéis, Então, assim, nós estamos com falta de imóveis de aluguel. Está com falta de imóveis de aluguel? Está bem preenchido o mercado, então? Exatamente, dependendo aonde você procurar, está faltando. Isso já vai ao encontro, da questão do mercado que o senhor citou aí, bons inquilinos, que às vezes chegam a uma negociação e não tem um reajuste tão alto, Como, por exemplo... Perfeitamente. Como, por exemplo, aconteceu, Cioto, quando de 2021 para 2022, quando o IGPM passou de 10% até mais, e aí automaticamente as imobiliárias já cobravam o IGPM, E tinha que fazer uma negociação entre inquilino e proprietário. Isso também já meio que foi preparando o inquilino para esse aumento no aluguel? Perfeitamente, é exatamente isso. Então, esse preparo do inquilino, essa procura de aluguel, essa coisa da inflação, é uma situação hoje mercadológica que nós não temos imóveis hoje, dependendo da situação, para atender aqueles que estão chegando. Então, assim, e nós preparamos os inquilinos sobre os aluguéis. Vai subir tanto, vamos negociar já. O senhor é um excelente inquilino, de vez ser 17, vamos aumentar só 10. Entendeu? Tem toda essa negociação. Exato, Não existe uma regra para isso, Depende do proprietário, depende da concorrência também. E existem, aí, claro, tirando um pouquinho da negociação proprietário-inquilino, Porque a maioria das vezes se passa pelas imobiliárias. É possível para quem está procurando agora, depois desses reajustes, alguém que coloque um reajuste um pouco mais baixo, um preço um pouco mais baixo, para conseguir locar o imóvel, ou como o senhor disse, como o mercado está muito aquecido, vai ser difícil de achar essa espécie de pechincha? Não, consegue sim.
a gente fala, como eu disse, existe falta de imóvel dependendo da região. Mas existe algumas regiões que tem imóvel que o proprietário faz 60 dias que não aluga, 90 dias, ele acaba baixando um pouco, uma negociação um pouco melhor. Isso existe sim. Até porque o proprietário que fica com o imóvel fechado, se for um apartamento, por exemplo, ele vai estar pagando condomínio, ele vai estar tendo prejuízo com o próprio imóvel dele, né? Não há dúvida, é condomínio, PTU, sempre tem alguma coisa extra a ser pago, né? Então a gente sempre fala para os proprietários, é melhor você ter uma boa negociação e um excelente inquilino pagador do que ter o imóvel fechado e dando prejuízo. Nosso ouvinte Augusto Costa manda uma mensagem aqui dizendo que não é a situação de Barão Geraldo, viu, Cioto? Lá está sobrando imóvel para alugar, não é uma das regiões. Barão tem alguns, né, claro que é um local que já eu vou chegar na questão dos estudantes, né? Mas por ser próximo das universidades ele tem muita procura, mas também Barão ultimamente tinha muita, como podemos dizer, muita denúncia de falta de segurança também, né? Isso espanta um pouco, né? Por isso que eu falei, tem algumas regiões que faltam imóvel para alugar e tem algumas que não. Barão Geraldo, ele tem uma situação assim. O que acontece? Os estudantes estão voltando. Então a maioria agora vão se conhecer. Aí o que eles fazem? Se reúnem lá em 3, 4, 5. O estudante aluga uma casa que tem 4 quartos. Sim. Tem proprietários que não aceitam isso. Mas está perdendo, porque ali virou realmente muito melhor hoje. Em 4 estudantes morar numa casa de 4 dormitórios com piscina, sala grande, ele vai pagar praticamente o mesmo aluguel de um dormitório no Cambuí ou no centro da cidade, vamos dizer assim, e ele mora do lado da faculdade e vai a pé igual. Agora, a segurança realmente aí fica difícil da gente dizer em qualquer lugar de Campinas, né? Isso não tem dúvida. E a maior procura sempre é por condomínios, né? Porque lá em Barão existem prédios, né, baixos, né? Agora com plano diretor, que alguma coisa pode mudar, mas tem muita discussão ainda sobre isso. Mas os condomínios com portaria virtual ou 24 horas, com garagem fechada, esses que oferecem uma sensação maior de segurança são os mais procurados sempre. Com certeza, não há dúvida. Porém, eu posso só ter uma ressalva da seguinte maneira. Barão Geraldo, hoje, não tem muita insegurança, não. Pelas estatísticas que a gente tem pelo CRESP, existe, sim, violência em qualquer lugar. Porém, com a volta dos estudantes, a polícia vai dar um pouquinho mais de ênfase ali. Então, eu acredito que nós vamos melhorar muito aí nesse sentido, tá? Ou seja, é uma área que quem estiver procurando um imóvel para alocar e até o proprietário de imóvel lá, se não tiver essas restrições, como você disse, pode fechar bons negócios. Aí entra aquilo que você disse atrás. Existe a possibilidade de uma excelente locação? Existe. Barão Geraldo hoje, ali na cidade universitária, é ótimo. Entendeu? É uma questão de ver, né? Rua, como chegar, como não chegar, essas coisas todas. Cioto, agora eu vou para um outro assunto, né, já que o índice é de fevereiro e a gente está falando dos estudantes aqui, agora não especificamente de Barão Geraldo, porque tem estudantes na cidade de Campinas inteira, né? Muita gente vem para Campinas nesse início de ano que vai começar a fazer faculdade aqui na cidade. A sazonalidade terminou. Ou seja, a partir de março agora, com os dados que vêm do índice FIPZAP, todos os índices que medem o preço do aluguel, a expectativa também é que haja uma procura menor pelos imóveis por causa da chegada já, da instalação desses estudantes na cidade? Não. Eu sempre digo o seguinte, Campinas é ímpar, né, no estado de São Paulo. Nós temos muita gente chegando de fora para trabalhar, muitos professores, tem muitas pessoas que vêm fazer pós-graduação. Então nós temos hoje uma situação mercadológica que não é que tem imóveis à vontade, que vai sobrar a partir de agora, ao contrário, ainda continuam os estudantes, os pais, procurando imóveis para os estudantes, o empresário, o professor, né? Então nós temos muita gente de fora chegando, procurando imóvel para locação ainda.
Não é o ano inteiro, não tem assim, existe assim, cai 10%, 20%, mas continua a locação forte. Cioto, e a gente está falando só de locação, né? Como que vai para o mercado de venda, compra e venda de imóveis, né? Porque a gente sabe que tem investidor que ele coloca o dinheiro dele em imóveis, que é um bem que não se perde, né? Então muita gente ainda compra o imóvel para investir, para alugar. Tem gente procurando imóvel para morar. Qual é a relação aí, né? A gente está falando de um aumento expressivo no preço do aluguel com o preço de venda de um imóvel. Vamos começar Minha Casa Minha Vida, né? Hoje o mercado Minha Casa Minha Vida, né, que é a antiga verde e amarela, é o que mais realmente o mercado está bombando, está procurando, né? A maioria das pessoas procura nesse sentido. Então, imóvel de 200 a 350 mil, isso o mercado continua normal, né? Imóvel de 350 a 600, já existe uma situação de classe média, mais ou menos. Aí de 1 milhão para cima é outro patamar. Então, assim, as procuras hoje, a maior é para loteamento. Por que loteamento? Porque a prestação, ela é baixa e a pessoa faz a casa dele do jeito que quer, ele não precisa comprovar a renda, porque às vezes ele é um pedreiro, é um servente, é um vendedor, é um ambulante, então ele não tem o comprovante de renda. Então ele prefere comprar um lote, ele paga X por mês e vai construir a casa dele com mais tranquilidade, né? E tem gente que hoje a Caixa já facilita um pouco mais em termos de comprovante de renda, comprovação de renda, ele automaticamente também opta por comprar uma casa de verde e amarelo. E agora, no caso da classe média que o senhor disse aí, também os preços de imóveis, até usados ou na planta, acompanham essa subida? Acompanha. Nós tivemos aí alguns itens. Vou falar de janeiro, fevereiro, né? No único mês, uma construtora na faixa de 400 mil vendeu 40 apartamentos. Jaguariúna e Mojimirim, nós tivemos aí uma faixa aí de, vamos falar aí, 450 imóveis vendidos em um final de semana, num loteamento. Então, assim, tivemos um lançamento aí próximo ao enxuto de um prédio que os imóveis de 90 metros praticamente não tem, que é de 600, 700 mil. Acabou. Mas, assim, a venda está alta, mas esse reajuste ele foi junto no preço? Sim, automático. Ele não teve nenhum tipo de abatimento, não. Hoje os preços hoje estão normais. Não teve nada assim, teve que abaixar o imóvel, o valor para poder vender. Não houve isso aí, não. Bom, então aí está explicado, né? O crescimento dos valores, mas também um mercado muito aquecido no meio imobiliário. José Carlos Cioto, delegado subregional do Cresce São Paulo em Campinas. Muito obrigado pela participação aqui com a gente, Cioto. Boa tarde. Eu te agradeço. Uma boa tarde, Marcos. E se o mercado dos imóveis